eu lembrei hoje de uma fala do Marçal Aquino, escritor aqui do interior de São Paulo, que mora aqui, que eu gosto muito, que ele fala que o público de literatura são 3 mil pessoas no Brasil todo, que são as tiragens de um bom livro de literatura. Então, eu queria saber como é que é a biografia, se a biografia consegue alcançar mais gente, mais leitores, se é possível viver de biografias. Agora você está em Portugal. Então, eu queria fazer essas 2 perguntas finais, e se você está, além do doutorado, se você tem alguma coisa em mente se já está escrevendo alguma coisa, quais são os seus planos aí para esse ano, segundo ano pandêmico. Então, Fernando, sobre a PUC, eu sou jornalista de formação, me formei na Universidade Federal do Ceará, e isso há algum tempo atrás, e tinha ido para as redações, viver nas redações, aquele massacre que é fazer o jornalismo diário, né, aquela corrida contra o relógio permanente, e nunca tinha pensado em fazer uma pós-graduação, nem nada, tal, e fui morar em São Paulo, comecei uma carreira de escritor profissional, né, publiquei vários livros, várias biografias, e em um determinado momento da minha vida, eu senti algumas necessidades de preencher algumas lacunas intelectuais e de formação, né, e fui morar ali em frente à PUC, né, fui morar na rua Ministro Godoy, né, e da minha janela da sala eu via a PUC, né, e ficava pensando, basta atravessar a rua, né? Então, assim, e aí, incentivado por um querido amigo, professor da Universidade Federal do Ceará, né, meu amigo dileto, o professor Gilmar de Carvalho, Gilmar, que foi mestre, e é mestre e doutor pela PUC, né, me apresentou uma figura maravilhosa, que foi minha orientadora, a professora Jerusa Pires Ferreira, né, Jerusa, que com seus 80, quase 90 anos, era uma menina de uma lucidez, uma inquietação intelectual maravilhosa. Jerusa me recebeu e eu decidi que iria fazer um mestrado em semiótica, né, orientado pela Jerusa. Fiz um mestrado, trabalhei ali, tinha acabado de sair da pesquisa que resultou no primeiro livro sobre a história do samba, e fiz ali uma dissertação de mestrado sobre a influência da Rádio Nacional na linguagem do samba, né, que é algo que vai estar presente no segundo volume da História do Samba, quando ele vier a ser escrito. No momento eu estou fora do Brasil, minhas fontes estão no Brasil, então o pessoal que anda me cobrando sobre o segundo volume da História do Samba tem um pouquinho de paciência, mas a boa parte da pesquisa para o segundo volume eu utilizei, logicamente, com outro instrumental, com outra linguagem, uma linguagem acadêmica, e fiz esse livro, essa tese, que acabou virando livro pela editora da PUC, né, que chama Da Roda ao Auditório, uma transformação do samba pela Rádio Nacional. E esse foi minha tese de mestrado, e quando eu vim a Portugal, eu vim com uma série de propósitos de fazer alguns estudos e tal, e eu não posso te dizer agora, nesse momento, qual é meu tema do doutorado, porque senão eu vou revelar qual é meu próximo livro de mercado. Mas dá aí pra gente aí. E aí o que me leva, Fernanda, à segunda parte da tua pergunta, o Marçal Aquino, grande Marçal Aquino, claro que ele usou um pouco de ironia ao dizer que existem 3 mil leitores de literatura no Brasil. É claro que não é só isso, mas infelizmente essa é a tiragem média de um livro de literatura no Brasil. No caso da não ficção, e mais especificamente no caso da biografia, os números são um pouco mais generosos, né? Por exemplo, no caso, a biografia do Getúlio, juntando os 3 volumes, ele passou de 250 mil exemplares vendidos, né? Então, Padre Cícero vendeu 90 mil, 80 mil, alguma coisa desse tipo, né? Então, o Arrancados da Terra saiu com uma tiragem inicial de 30 mil exemplares, né? Então, acabou de ser lançado e a editora já trabalha com a necessidade de fazer uma reimpressão
nas próximas semanas. Então, felizmente, a boa notícia é que sim, é possível, né, não ficar rico, né, ninguém vai ficar rico escrevendo, a não ser que seja Paulo Coelho, né, mas é possível, sim, se manter como escritor, como autor de livros biográficos, históricos e não ficção, né? Basta você também saber quais são as prioridades de sua vida, né? Você não precisa ter carro do ano, você não precisa ter uma mansão de 6 milhões de dólares, né? Então, assim, de 6 milhões de reais, como é a do filho do presidente, né? Então, assim, você dá para viver de forma digna, modesta, né? Mais digna, né, e fazendo aquilo que você quer, fazendo aquilo que você gosta, porque não é só o livro que você publica, né, tem tudo o que está em torno dele, né, são palestras, são convites para cursos, né, são conferências, tudo isso acaba, prefácios, tudo isso acaba resultando, de certa forma, né, como remuneração pelo teu trabalho intelectual, né, então, assim, e uma coisa que às vezes eu acho engraçado, e até sair do Twitter, porque aquilo não me fazia bem, aquilo não era bom para a minha sanidade mental, mas era muito engraçado quando, depois de ter publicado 13, 14 livros, ter vivido os últimos, desde 2001 que eu vivo de escrever livros, que eu vivo trabalhando um livro atrás do outro, aí vinha um bolsonarista dizendo, vai trabalhar, vagabundo. Jornalista também, jornalista escritor, jornalista, música, tudo vagabundo. Pois então, né? Então, assim, é algo... Mas a boa notícia é essa, Fernando e Urariano, é que é possível, se você é publicado por uma boa editora, como é meu caso, né, cada livro meu, desde o Padre Cícero, é publicado pela Companhia das Letras, que está republicando livros anteriores que tinham saído pelas outras editoras, como é o caso da Maísa, como é o caso da biografia do Castelo, né, a companhia reedita isso e põe esses livros de volta ao mercado, né, e com edições caprichadíssimas, como é o caso desse Arrancados da Terra, uma edição maravilhosa, né, para quem gosta do livro de papel, é preciosa, tem cadernos de imagens riquíssimos, é muito bem feito.